Bom dia, gente. Um ótimo dia para vocês. Estamos começando mais um Café Bom Dia e aqui você vai ficar bem informado sobre o que está acontecendo aqui em Erechim e também na região. Nesta terça-feira chuvosa, quem está do meu lado para fazer companhia também trazer mais informações, Daniele Marek. Um bom dia, Dani. Bom dia, Thay. Bom dia, o pessoal que está começando essa terça-feira chuvosa, como a Thay disse, né? Recebendo as primeiras informações aqui direto do Café Bom Dia. Exatamente, iniciamos falando de segurança porque ontem um homem invadiu um estabelecimento aqui em Erechim e acabou ferindo funcionárias. A informação que nós temos, ela já está no nosso site, foi apurada pelo repórter Alan Dias e diz o seguinte: 2 mulheres sofreram lesões após um homem invadir o local em que elas trabalham no centro de Erechim. O fato foi registrado por volta das 4 horas da tarde, no Largo da Praça da Bandeira. De acordo com as informações, o indivíduo chegou no local solicitando informações sobre um curso. Ao ter acesso, ele se dirigiu até os balcões de atendimento e usou uma faca para ferir uma das secretárias. Ela teria sido ferida no rosto e no pescoço. Na sequência, o agressor tentou adentrar ainda mais no estabelecimento e esfaqueou uma segunda mulher, também no pescoço. A vítima ainda teria quebrado um dedo e uma das mãos ao se defender do invasor. Trabalhadores que prestavam serviço de manutenção no local conseguiram imobilizar o invasor. Aí a Brigada Militar foi acionada e realizou a prisão do homem. As vítimas foram encaminhadas para atendimento médico no Hospital de Caridade e, segundo informações não oficiais, as facadas teriam causado ferimentos de menor gravidade. Ainda bem, né? Nós temos a informação que elas passam bem e os motivos dessa invasão de ontem ainda não foram esclarecidos. Então fica aí a informação para você, né, do que está acontecendo, e a gente acompanha um crescimento, né, Dani, desses casos aqui na região, também em Erechim. Ainda bem que elas não ficaram feridas, né? Mas vale ressaltar todo o cuidado aqui para quando você sair de casa, você se cuidar, né? Você olhar, né, bem para os lados, enfim, né? Tomar todo o cuidado porque a gente não sabe, né? O que... Pois é, né, Thay? E nesse final de semana a gente teve também o caso, né, do jovem que foi alvejado ali perto do terminal, né, no final de semana, no sábado. E ontem a gente teve também mais esse caso também extremamente de uma extrema violência, né, causada aqui no nosso município. O que a gente fica se questionando em relação a como a violência está crescendo aqui em Erechim. Erechim ela é uma cidade que ela não é tão grande comparada a Porto Alegre ou mesmo Passo Fundo, porém, desde o começo do ano, os índices de violência, mesmo como assassinato ou esses casos que são voltados a questões de violência, estão crescendo muito aqui na nossa cidade, né? Exatamente. Então, todo o cuidado é pouco em relação a isso. A gente também reforça, né? Ainda bem que a gente tem o trabalho da PM, que foi extremamente importante ontem. Os próprios vigilantes que cuidam lá do estabelecimento conseguiram imobilizar, né, o indivíduo. Exato. E assim ele foi encaminhado para a prisão. Então, que bom que as mulheres também saíram sem grandes ferimentos, né, grandes gravidades em relação aos quadros que elas se encontravam. Mas fica o susto, né, Thay? Exatamente. Fica o susto de você estar trabalhando e do nada acontecer um caso como esse, né? Então, a gente também traz aí os agradecimentos tanto para o pessoal também que estava trabalhando naquele lugar lá, que conseguiu imobilizar esse indivíduo para que ele não continuasse a agredir as mulheres ou outras pessoas, né? Porque tentava adentrar em outros espaços, e também a Polícia Militar por ter feito, então, todo esse trabalho voltado à apreensão desse indivíduo, né, Thay? Exatamente. Dani já participa aqui conosco, temos a participação do Alisson Alves, ele diz: bom dia, que chuva, meus amigos. É verdade, realmente uma chuva muito boa. A Helena Olman diz: bom dia, Helena. Também temos a Rose Maleski, bom dia, ótima terça-feira a todos. Também a Terezinha Chelski, né, que está nos desejando aqui um bom dia. Outras pessoas também aqui que curtem a nossa programação, temos a participação do Neivo, da Ivone, da Terezinha, da Diana, do José, da Daniele, do Valdecir. Temos também aqui mais participações conosco, a Rosilei, o Claudiomir, a Rose, o Fermino, o Fabiano e também o Marcos, já todos ligados aqui conosco. Nós lembramos que a participação de vocês é muito importante. Deixe o seu comentário, fale a cidade de onde você está falando para nós sabermos, né, de onde você nos assiste. Comente também aqui as notícias, participe conosco, porque vocês são aí toda a nossa companhia, né, de segunda a sexta nas informações que a gente traz, né, Dani, daqui de Erechim e também, inclusive, da região, né? Exato, tá. E falando sobre região, a gente traz informações para vocês agora
que a cidade, então, de Erval Grande comemorou 62 anos de emancipação durante o dia de ontem. Em relação a isso, não pôde ser feita nenhuma comemoração de grande escala, né, em relação a grandes eventos. Entretanto, ocorreu algumas lives diretamente da página do Facebook da Prefeitura, trazendo um pouco mais de felicidade para esse momento que a gente está vivendo. A gente tem um vídeo agora do prefeito de Erval Grande e também do vice-prefeito, trazendo então as felicitações para os munícipes e também falando um pouco mais sobre esses 62 anos de Erval Grande. Estamos aqui, eu e meu vice Valdecir, e queremos neste momento saudar cada cidadão ervalense. Mais do que comemorar a passagem do aniversário do nosso município, queremos agradecer a cada cidadão que ajudou a construir a nossa história e colaborou para que chegássemos até aqui. Jamais imaginamos que um dia estaríamos comemorando a Semana do nosso município diante de uma realidade tão difícil como a que estamos vivendo frente a esta pandemia do Covid-19. Não podemos confraternizar, não podemos nos reunir nem mesmo com nossas famílias. As atividades sociais estão suspensas e as atividades econômicas também estão prejudicadas. Infelizmente, alguns de nossos munícipes perderam sua vida em função da pandemia. Familiares e comunidades estão consternados e abalados. Porém, seguimos trabalhando incansavelmente para que as coisas sigam de forma segura. Nosso compromisso com a saúde continua sendo a nossa maior prioridade. É com muita honra e gratidão que comemoramos mais um ano de emancipação política administrativa do nosso município. São 62 anos de muitas conquistas e vitórias, de pessoas trabalhadoras que com garra, fé e determinação possibilitaram o desenvolvimento de Erval Grande. Nosso povo é formado por pessoas humildes, solidárias, hospitaleiras, guerreiras, que trabalham incansavelmente pela sua família e pela comunidade. Pessoas honestas e que não têm medo de sonhar, que fazem de toda dificuldade a sua força para seguir em frente, buscando os seus objetivos. Fica aqui minha gratidão a todo o povo ervalense e aqueles que escolheram nosso município para viver e trabalhar. Quero lembrar de todas as pessoas que nos possibilitaram estar vivendo este momento, desde a decisão do primeiro habitante a residir aqui e ao trabalho de cada um na construção dessa história. Ex-prefeito, ex-vice-prefeito, ex-vereadores, ex-secretários, ex-funcionários públicos, lideranças, comerciantes, entidades e também a minha atual equipe de governo que hoje está ajudando a escrever mais um capítulo dessa história. A você do campo e da cidade, homem, mulher, criança, jovem, adultos e idosos, fica a nossa homenagem que mesmo com as dificuldades e desafios que nos são postos todos os dias, nunca perdeu a fé e a esperança. A você, cidadão ervalense, agricultor, empresário, comerciante, estudante, entidades, igrejas, escolas, funcionários públicos, fica a nossa homenagem e a nossa gratidão por fazer parte dos 62 anos do nosso município. Vocês são o sentido desta comemoração. Vamos trabalhar incansavelmente para que as futuras gerações colham os frutos que nós estamos plantando e sintam orgulho do nosso trabalho. O Erval Grande de amanhã depende da atitude de cada cidadão do dia de hoje. Por isso, escolha sempre fazer o melhor. Pense no município que queremos para os nossos filhos. Muito obrigado e parabéns, Erval Grande. Pelas mãos de teus filhos se expande, ervalense por onde for. Muito bem, vocês conferiram então o vídeo do vice-prefeito e também do prefeito de Erval Grande, falando então sobre os 62 anos dessa cidade que está crescendo muito aqui na região, né, Thay? Exatamente, crescendo muito, né? A gente acompanha também vários municípios, né, nesses últimos dias aí, fazendo aniversário e também destacar, né, Dani, o trabalho que a região aqui desenvolve aqui para o crescimento aqui do Alto Uruguai também é muito importante. Então, além do crescimento, a gente também destaca as ações que as cidades fazem, né? Porque tem muita gente que de Erechim que mora nas cidades ou vice-versa, né? Então, aí são todos aqui do Alto Uruguai, né? É importante sempre destacar o que está acontecendo aqui na nossa região. Exatamente. E agora falando sobre economia, nós falamos sobre o auxílio emergencial gaúcho, porque ontem o governo do Rio Grande do Sul iniciou ontem a segunda etapa do auxílio emergencial gaúcho. Depois das mulheres chefes de família, serão contempladas agora empresas cadastradas no Simples Nacional, com atividade principal nos setores de alojamento, alimentação e também eventos. A informação que nós temos é que os empresários interessados, eles devem fazer o cadastro até o dia 21 de junho no site. Após isso, os técnicos do governo, eles vão analisar
a documentação e dados apresentados para liberar ou não esse benefício. A parcela única no valor de R$ 2.000 é paga pelo Banrisul por meio de transferência bancária. E a expectativa é começar a efetivar os pagamentos no início de julho. Né? Segundo o governo, foram identificadas, Dani, mais de 19 mil empresas do Simples Nacional sendo aí possíveis beneficiadas. O total para esse grupo é de quase 39 milhões. De acordo com o governador, os próximos públicos do Auxílio Emergencial Gaúcho serão os microempreendedores individuais, os MEIs, e os trabalhadores desempregados das áreas de alimentação, de alojamento e também as pessoas que fazem os eventos. Né? Mais detalhes sobre esses grupos que vão receber esse auxílio serão divulgados ao longo deste mês. A Lei 15.604, que institui o Auxílio Emergencial Gaúcho, procura atender os setores mais afetados pelas restrições de circulação impostas pelo coronavírus, alojamento, alimentação e também os eventos, além do já citado grupo das mulheres, né? Com isso, serão repassados até 107 milhões na forma de subsídio a cerca de 104 mil beneficiários. Então, fica aí a informação para você que se enquadra nessas categorias para fazer essa inscrição até este mês, né? Até o dia 21 de junho, que a gente sabe que é de extrema importância nesse momento, né, Dani? Já passou aí um ano de pandemia, mas as dificuldades aí continuam crescendo, né? Em vários setores da economia, social, enfim. Então, para quem tem esse direito, é importante ficar atento para você conseguir se beneficiar, né? Se está passando alguma dificuldade, enfim. Exato. Né? E as categorias que a Thay trouxe agora foram as categorias que mais sofreram desde o começo da pandemia, né? Como as questões de alojamento, público que também trabalha com eventos, né? Foram muito prejudicados em relação a isso, porque não podem desempenhar mais nenhuma atividade que tenha aglomeração, né? Então, para você que trabalha nessas áreas ou que conhece alguém que trabalha, reforça então que o Auxílio Emergencial Gaúcho, né, não é o auxílio federal, mas sim o gaúcho, instituído aqui pelo nosso governador, o Eduardo Leite. Então, ele já está sendo aqui promulgado no nosso estado, trazendo um pouco mais de um alívio, quem sabe, né? A gente sabe que não é um valor extremamente grande, mas que já consegue fazer aí, dar um suspiro para o pessoal que está passando por dificuldades nesse período de pandemia, né, Thay? Exatamente. Temos mais participações aqui conosco, Dani. Temos aqui muitos comentários, né? O pessoal vai participando. Daqui a pouco também temos informações sobre o tempo, né? Se essa chuva prossegue até hoje, até amanhã, enfim. Temos aqui também a Iracema, né? Participando. Ela diz: bom dia de Canoas. Gratidão pela chuva aí em Erechim. É verdade. Temos também o Evandro Adiane Custódio. Bom dia, está nos acompanhando também. Temos o Wesley Moreno, né? Bom dia, ótima terça. Temos a Rosilei também. Bom dia. Meu Deus, Erechim está de assustar, né? Ela comentou antes da notícia da segurança que nós falamos, agressão, né? E assassinato, enfim. E você vai participando, vai deixando comentário, porque vamos de mais informação, né? Exato. Tá, semana passada a gente falava, eu trazia aqui a notícia em relação ao anúncio que a Copa América ela vai estar sendo, então, realizada aqui no Brasil. E ontem saiu uma notícia relacionada a isso, que o Ministério da Saúde ele garante testes PCR, o teste para a Covid, né, para saber se a pessoa está infectada com o Covid-19, a cada 48 horas e controle nos hotéis durante a realização da Copa América aqui no Brasil. Em entrevista coletiva em conjunto com a Comebol, na noite dessa segunda-feira, o ministro da Saúde garantiu segurança máxima para os cumprimentos dos protocolos sanitários durante a realização da Copa América. Entre as medidas estão a realização dos testes, do PCR, a cada 48 horas e controle rígido nos hotéis das delegações. Apesar das quase 475 mil mortes no Brasil, a competição continental de seleções segue confirmadas. O evento, realizado no auditório Emílio Ribas, do Ministério, contou com a presença de membros da PASA e da Confederação Sul-Americana de Futebol, a Comebol. Nele, os responsáveis pela organização detalharam os protocolos de segurança a serem cumpridos na realização da Copa América aqui no Brasil.
Essa notícia que trouxe bastante comentários, tanto em rede nacional aqui, quanto também nos países que vão, né, estar vindo para cá para realizar a Copa América, em relação a se a gente deveria ou não estar recebendo, né, esse evento aqui no Brasil, em decorrência de hoje nós sermos considerados como um centro epidêmico do Covid-19, né? Outros países já falaram que algumas seleções também estavam dizendo que não viriam jogar, mas acabou que vai acontecer a Copa América aqui. A nossa seleção também já foi informada, teve alguns burburinhos em relação a como a própria seleção brasileira ia, né, se portar em relação a isso. Alguns jogadores foram contrários à realização da Copa, a eles estarem jogando, mas, a princípio, a Copa vai ser realizada, então, com todos os protocolos devidos, como a gente já vem trabalhando desde o primeiro caso de Covid lá em 2020, né? Então, traz informação para vocês. A Copa América, ela vai ser transmitida pelas redes, né, de televisão aqui do Brasil e também redes internacionais. Elas começam agora em julho, se eu não me engano, não lembro agora direito, mas acredito que seja em julho, com jogos transmitidos sem a presença de público nos estádios, apenas os jogadores e a equipe técnica. Exatamente, também há relatos de jogadores, né, que não vão se instalar aqui no Brasil, que vão vir somente ali nas últimas 24 horas antes da partida, né? Alguns jogadores também estão com esse receio, com esse medo. Geralmente é um assunto que gera bastante comentário, né? Uns a favor, é polêmico, né? Outros contra, até pela situação que a gente vive aqui no Brasil, né? A gente acompanhando no Brasil essas outras ondas que estão vindo, né, em relação às cepas também. É uma situação que gera muito assunto realmente. E falando dessa questão de Covid, Dani, agora nós atualizamos a situação da vacinação, né, aqui em Erechim, como está. Agora, de acordo com a informação da Prefeitura, a partir desta terça-feira, as pessoas com 54 anos de idade ou mais, elas podem fazer, então, a primeira dose com o imunizante da AstraZeneca. O horário é das 8 às 14 horas, lá na Central de Vacinação, na rua Júlio Trombini, 634, no bairro Três Vendas. É preciso levar a documentação como o comprovante de residência, CPF, identidade, cartão do SUS e carteira de vacinação, né? 54 anos sem comorbidades. E também nós temos mais 2 grupos de vacinação que foram anunciados ontem pela Prefeitura, que são as gestantes e as puérperas, com a primeira dose daí da Pfizer-BioNTech, né? O horário é o mesmo. E aí são gestantes com 18 anos completos ou mais, a partir de 18 anos, e é necessário levar a autorização ou o atestado do médico, né, para fazer a vacina, né, cada caso ali é individual. E também o outro grupo que nós temos é em relação aos funcionários da rede de apoio aos serviços de saúde, entre eles funcionários de laboratórios, de clínicas de psicologia, de fisioterapia e também outras áreas demais da saúde. E aí também lá na central de vacinação também. Então temos agora esses 3 grupos, pessoas de 54 anos ou mais para a primeira dose da AstraZeneca, temos as gestantes e as puérperas e também agora os funcionários da rede de apoio aos serviços de saúde. Então, se você faz parte de um desses grupos, fique atento a essa vacinação para não perder o prazo, né? Para não deixar de se vacinar, se proteger e também proteger quem está ao seu redor, né, Dani? Perfeito. Agora a gente vai trazer mais informação relacionada à nossa região aqui de Erechim, porque lá em Áurea, na manhã de ontem, dia 7, o prefeito Antônio Jorge e o engenheiro senhor Maurício Zanella estiveram visitando o ginásio municipal Dr. Nélio Onisolo, onde foi reformada toda a quadra de esporte. Mais uma obra dessas que foi investimento do poder público municipal, oferecendo qualidade no esporte a toda a população de Áurea. Seguindo também os protocolos, os jogos e outras atividades ainda não estão liberados. Entretanto, a Prefeitura Municipal já fez toda a organização, toda a manutenção desse ginásio para receber então jogos a serem realizados após então esse período que a gente está vivendo agora em relacionado à pandemia do Covid-19. A gente traz um vídeo para mostrar para vocês sobre como ficou então essa obra lá em Áurea.
Como vocês podem ver, então, esse ginásio ele está todo equipado, né, com um assoalho novo também, arquibancadas que foram colocadas novas para receber os jogos que vão ser realizados, tanto para questões de campeonatos municipais, como também para incentivar o esporte lá na cidade de Áurea. A gente parabeniza, então, a administração pública por trazer mais esse investimento para os munícipes, né, Thay? Porque, querendo ou não, são atividades físicas, né, que a gente pode realizar nesses espaços e contemplam também toda a população, agora falando em específico lá de Áurea. Exatamente, ainda mais essa questão do exercício físico, né, que ajuda na imunidade, principalmente nesses tempos em que nós vivemos, e acaba também influenciando ali toda a comunidade, né, um incentivo a mais. Então, realmente muito importante essa iniciativa. E, claro, durante a semana a gente vai trazer também mais iniciativas das cidades aqui da região que sempre estão aí trabalhando, né, prezando pelo bem-estar também da saúde e econômico da população, né? Isso. E falando aqui agora de Erechim, Dani, a gente traz a informação em relação ao IPTU, né? Desde sexta-feira, a comunicação da administração afirma que o contribuinte com isenção do ano passado, ele também será isento neste ano, em 2021. A Prefeitura de Erechim publicou um decreto que reconhece o direito de isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano, que é o IPTU, para o exercício de 2021. Aqueles contribuintes que tiveram isenções concedidas em 2020 e perderam o prazo de renovação. A isenção é um requisito do Código Tributário Municipal, onde o contribuinte pode solicitá-la de um ano para outro. Devido à pandemia e às restrições impostas pela pandemia, principalmente para as pessoas com mais de 60 anos, e a concessão de valores já deferidos para o ano de 2020 não configurarem renúncia de receita, a isenção foi renovada automaticamente por meio do documento. Conforme a Secretaria da Fazenda, são 168 contribuintes que têm esse direito, né? O pagamento em parcela única ou parcelado em 6 vezes inicia no dia 15 de junho. E vale lembrar que em fevereiro deste ano, a administração revogou o decreto que previa o reajuste no valor do imposto, mantendo o mesmo sem o aumento, né, em 2021. É aqui a informação que a gente tem, né, da administração. Então, também para você que já, né, está se preparando, então quem teve isenção ano passado, então já vai ter neste ano também, Dani. Exato. Trazendo agora uma última informação para vocês, para fechar, então, a nossa participação nessa terça-feira no Café Bom Dia. A Anvisa ela está aguardando documentos do Butantan para estudo sobre Butanvac. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, informou neste domingo, né, que aguarda documentos do Instituto Butantan para avaliar o pedido de início de estudos com seres humanos para o desenvolvimento da vacina brasileira Butanvac. De acordo com a Anvisa, este momento em que são necessárias informações complementares constituem a fase do processo se o órgão que chama de exigência, para que a gente consiga, então, trazer a Butanvac para ser aplicada e também fazer estudos relacionados a ela. Ainda, segundo a agência, o Instituto Butantan se comprometeu a fornecer os dados faltantes até a quinta-feira, então até a quinta-feira dessa semana. O pedido ele foi apresentado no dia 26 de março e, conforme a Anvisa, desde essa data, que dura quase 48 dias, os técnicos aguardam informações complementares para iniciar o estudo voltado à vacina brasileira chamada de Butanvac, que também vai ser mais uma agregadora relacionado à pandemia do Covid-19 aqui no Brasil. Exatamente. Agora, Dani, vamos falar agora sobre o tempo, né? Um dia bem chuvoso aqui em Erechim e também na região. Você confere neste momento imagens do céu aqui chovendo no Alto Uruguai. E a informação que nós temos da Somar Meteorologia é que chove hoje, sim, né? Um tempo nublado, com chuvas isoladas ao longo do dia. Mínima de 12 graus, a máxima de 17. A previsão para hoje é de 32 milímetros, uma chuva considerada boa. A umidade do ar está em 61% e a chuva ela segue pelo menos até amanhã, né? Que amanhã daí já começa a melhorar o tempo, tendo sol alternado com chuva em forma de pancada rápida e isolada. Pode chover um pouquinho na quinta-feira também, com algumas pancadas rápidas. E na sexta-feira já começa a melhorar e aí nós teremos um fim de semana com tempo firme se esses dados prosseguirem, mas com muito frio, principalmente no sábado, que há a possibilidade também de geada. Então, já, né, a aproximação do inverno, a gente já começa a sentir aí nesses
3 meses, né? Junho, julho e agosto, com temperaturas cada vez mais baixas, Dani. Exato. E a gente, nessas semanas aqui, agora que a gente está passando por uns dias de chuva, a temperatura ela acaba sendo um pouquinho mais quente, né, Thay? Tá uma temperatura agradável, entretanto com chuva. Mas final de semana, então, como a Thay trouxe, pode vir, né, uma temperatura extremamente baixa. Então a gente já vai se preparando para o pinhão na chapa, né, o vinho, a sopa da Anholine. Então, para vocês que já estão pensando no final de semana, vai ser esse programa, né? Lembrando também que no final de semana é Dia dos Namorados, né? Então, o pessoal que namora aí, que tem o seu companheiro ou a sua companheira, já pode planejar alguma coisa voltada a isso, uma coisa mais por casa, né? Lembrando que a gente não pode fazer aglomeração, né, Thay? E lembrando também, Dani, que nós temos aqui no jornal, né, uma ação bem bacana, que você pode marcar ali o seu companheiro para ganhar ali um prato bem especial, né? É só você curtir a página do Bom Dia, curtir a página do parceiro também que está fazendo ajudando na campanha, né? Marcar o seu parceiro e pode concorrer ali um prato bem especial para comemorar esse Dia dos Namorados. Olha só, Dani, já se encaminhando aqui ao fim do nossa programação, nós agradecemos muito a sua participação, né, que esteve conosco, comentando, nos acompanhando. Nós lembramos que amanhã trazemos mais informações aqui no Café Bom Dia, de Erechim e da região. Também informações importantes a nível nacional que interessa a você, que interfere na sua vida. E estamos aqui, né, para esclarecer dúvidas também, né, Dani? Exato. Muito obrigada, Thay, pela parceria de sempre. A vocês também que estão nos assistindo, a gente deseja uma ótima terça-feira. O programa agora, a gente termina o programa, mas às 10 horas ele vai estar em formato de podcast na rádio do Jornal Bom Dia. Para você acessar é muito fácil. Lá você vai ter informações, música, entretenimento e é no site www.radiobomdia.com ou também entrando pelo site do jornal, que é o www.jornalbomdia.com.br. Até mais, Thay. Até amanhã. Até mais, Dani. Você de casa também. Até mais e até amanhã.